Olá, eu sou a Luísa, psicóloga clínica, e hoje eu estou aqui para mais um episódio do blog Saúde Mental em Pauta, o enfoque psicológico, para falarmos sobre a ansiedade. Esse tema será dividido em 3 partes. A primeira parte eu irei falar sobre o que é a ansiedade e o tratamento. Já no segundo episódio, eu irei falar sobre técnicas que vocês mesmos vão conseguirem aplicar em casa. E no terceiro episódio será uma interação com vocês. A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Todos os seres humanos são ansiosos, pois esse é um sentimento inato, e nosso primeiro episódio de ansiedade é o nascimento. É um estado emocional caracterizado por momentos de tensões, preocupações e pensamentos negativos. E a maioria das vezes é por situações que não podemos controlar. E nós, os seres humanos, somos as únicas pessoas que sentem ansiedade. Os animais, eles não têm essa tensão antecipada de um momento, né? Então, segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele explica que a ansiedade, então, vem como uma antecipação de uma ameaça. E esta, quando acontece de forma muito frequente e excessiva, ela pode levar, então, o ser humano a desenvolver algum transtorno, que a gente fala que é a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade. E vale pontuar aqui que nem sempre a ansiedade ela é uma doença, porque nela, no seu estado normal, ela é saudável para o sujeito. Ele dá impulso, né, para o sujeito realizar projetos, planejar o futuro, né? Eu quero comprar um carro, ele consegue guardar o dinheiro para comprar o carro. Então, ele ajuda nesse crescimento, ou fazer uma faculdade. Ele vai ajudando o sujeito a se desenvolver. Então, quando a gente pensa em ansiedade, a gente está dizendo que também se enquadra como um mecanismo do organismo para se proteger de algum perigo que está vindo, um perigo externo, ou, por exemplo, está sendo atacado por um lobo. Ele vai ter um sentimento de ansiedade nesse primeiro momento e vai sair correndo. Então, ele também serve como uma forma de proteção para a vida do sujeito. Porém, quando se torna patológico quando esses estímulos elas ocorrem de forma muito exagerada e muito frequente. E a gente vai analisar também a frequência que ela está aparecendo na vida desse indivíduo e principalmente quando ela começa a interferir na rotina do sujeito, né? Então é assim quando a gente fala da patologia da ansiedade ou do transtorno de ansiedade, ela vai estar interferindo o sujeito fazer atividades normais. Tem pessoas que sofrem de ansiedades e ela não consegue ir para a escola porque ela tem medo que alguma coisa aconteça na escola, então faz com que ele vai se privando de ter alguns momentos sociais ou se privando de fazer algumas coisas de medo de não dar certo. E ela vem muito acarretada não só de sintomas físicos, mas fisiológicos também. Então a gente fala que a nossa mente sofre, mas o nosso corpo sofre juntamente com ela. Porque vem a tremedeira, o choro intenso, o coração acelerado, pode vir insônia, a tristeza, apatia, nervosismo, irritabilidade. Ele vai prejudicar a vida social e seus relacionamentos interpessoais, então. E quando a gente pensa num quadro geral da ansiedade, a gente diz que ela tem tantos componentes fisiológico como psicológico, que vão englobar então as mais diversas situações, como o medo, a insegurança, a antecipação apreensiva. São pensamentos dominados por ideia de que tudo vai dar errado e que ele é incapaz de realizar alguma atividade. Vai vir a tensão, a dor muscular, um bloqueio respiratório, e a gente diz que há uma superatividade no sistema nervoso autônomo desse sujeito, colocando então esse corpo em alerta, que algum perigo está por vir, algum perigo vai acontecer e o sujeito precisa se preparar para isso. Então, as causas da ansiedade, elas são muito variáveis, porque elas podem ser ambientais, como pressão no trabalho, situações familiares, fatores que podem gerar uma preocupação constante a ponto, então, de evoluir para um transtorno. Ou ela pode vir diretamente dentro do sujeito, como uma situação de falar em público. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, se eu for falar em público vai dar alguma coisa errada, minha voz não vai sair. Isso também vai preparar o sujeito para essa ideia antecipatória, essa ansiedade antecipatória. Então, as manifestações do estado de ansiedade do sujeito, elas são inespecíficas, assim, porque cada sujeito ele vai sentir essa ansiedade de uma forma. Ninguém sente essa ansiedade igual. Alguns sentem com mais intensidade, outros com menos intensidades. Então, o que a gente considera um quadro de ansiedade? A gente tem que analisar, além dos sintomas físicos, a gente precisa considerar os déficits comportamentais desse sujeito, o quanto essa ansiedade está atrapalhando no dia a dia. Olhamos então o sujeito como um todo. A
A gente está dizendo do emocional, do físico e do espiritual, e não como fatores isolados. Então, se mudar algo no emocional do sujeito, a gente está dizendo que toda essa estrutura sofrerá mudanças, né? Então ele será reconfigurado para lidar com aquele estímulo que está vindo. Muitas vezes o paciente consegue fazer esse processo normalmente e muitas vezes não. Então, quando a gente está dizendo que a gente vai lidar com um paciente que tem ansiedade, a gente precisa analisar o contexto que ele está inserido, que ele está envolvido. Porque a gente tem que entender que muitas vezes a ansiedade ela é mais externa do que interna. Então a gente precisa considerar todos esses eventos. Na psicologia a gente usa muito um termo de figura fundo. Então o que seria essa figura? Essa figura é tudo aquilo que é foco para o nosso paciente. É a angústia, a tensão, o medo, a ansiedade que ele está sentindo. Por exemplo, um adolescente que está entrando na faculdade. Qual curso eu vou escolher? O que eu quero? Isso é a figura. E depois a gente fala que é o fundo. É tudo aquilo que não tem prioridade, mas interfere diretamente na vida do sujeito. Por exemplo, os pais que eles querem que faça um curso que o filho não quer. Então isso é o fundo. Então a gente precisa analisar todo esse contexto para a gente entender como de fato essa ansiedade está desenvolvendo. Então a ansiedade ela vai acontecer quando o sujeito ele começa a perceber vários elementos nessa figura que ele não tinha percebido até então. Eu tô entrando na fase adulta, eu tô entrando numa faculdade, meu pai quer que eu faça medicina, eu não quero. Então ele vai começar a perceber essas inúmeras coisas e mudanças que tá acontecendo com ele, e a gente diz que é uma paralisação então. É na apresentação dessas novas figuras, elementos, e através do contato que a ansiedade começa a se destacar. Através disso, do contato, o indivíduo ele inibe a assimilação desses novos elementos que está acontecendo e que algumas vezes é muito necessário para o seu próprio desenvolvimento, crescimento pessoal, devido ao receio antecipado desses efeitos em sua vida, o que pode acontecer, como que vai ser. É como se quase fosse o medo do novo, né? Mas num estado muito mais alarmante. Então ela vai trazer muita atenção para o organismo, estado de alerta, para tentar dar conta daquilo que está acontecendo. E quando a gente fala dessa assimilação, é o elemento mais importante e essencial para o crescimento do sujeito. Essa assimilação vai acontecendo envolvendo o intelecto, o emocional, os fatores sensoriais desse sujeito. E não inclui apenas da aceitação desse fato. Eu aceito que isso está acontecendo. Não, ele precisa assimilar que isso aconteceu, ele precisa entender que isso aconteceu. Mas com toda a rejeição como forma de sobrevivência, ele acaba desprezando que isso está acontecendo, fingindo que não está acontecendo, fingindo que não é com ele. Aí começa um estado maior de ansiedade. E quando o sujeito ele sofre da ansiedade, a gente está falando que há uma falha na autorregulação. Todo esse processo que eu expliquei, há uma falha. Ele não consegue ter essa assimilação e voltar para o seu estado normal, natural. Não, ele não consegue restabelecer essa ordem. Quando a gente vai fazer o tratamento com as pessoas com ansiedade, a gente precisa investigar as pessoas que estão inseridas no contexto do sujeito, porque muitas vezes a pessoa internaliza um medo, uma antecipação de um medo que não é dela. Por exemplo, uma criança que desenvolve a fobia de barata. Quando a gente vai investigar a fundo, descobre que a mãe tem fobia de barata também. Então a criança acaba internalizando esse medo, essa fobia, esse estado de tensão que não é dela. Nesses casos, a gente faz então um processo de individualização. A gente começa a dar autonomia para essa criança, entender que ela é um organismo, que ela funciona de um jeito diferente da mãe dela. E outra abordagem que a gente usa é fazer o entendimento desses sentimentos que estão servindo de base para essa ansiedade ou fobia. Usamos muito uma tabela de pensamentos disfuncionais, que a pessoa ela vai descrever a situação, o pensamento, o sentimento e o comportamento. Então, toda vez que ela vai se sentir ansiosa, ela vai começar a anotar a situação, o que ela pensou, o que ela sentiu e como que ela se comportou. E através disso, a gente consegue identificar os gatilhos que desperta a crise. Então, dessa forma, o sujeito ele vai aprender a lidar com essa ansiedade. E esse foi o primeiro episódio da ansiedade. Lembrando que no programa que vem será falado sobre técnicas da ansiedade. Já no terceiro episódio será feito com a interação de vocês. Podem mandar relato, dúvidas e perguntas sobre ansiedade ou meios que vocês utilizam para se acalmar durante uma crise de ansiedade nos Instagrams. Tanto o meu, que é @psicologa.luisabellarini, e tanto no programa, que é @realidade3D. E nesse terceiro episódio eu irei comentar sobre essas crises e tirar as suas dúvidas. Um beijo e até o próximo programa.